O ministro Dias Toffoli suspende ação penal contra Guido Mantega na Lava Jato. Ex-ministro é acusado de pedir propina de 50 milhões para Odebrecht em troca da edição de medidas provisórias. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu nesta quinta-feira, 13, ação penal contra o ex-ministro Guido Mantega na Operação Lava Jato. A decisão foi proferida pouco antes de Toffoli assumir a presidência do STF, em Brasília. Mantega é acusado de pedir propina de 50 milhões para Odebrecht em troca da edição de medidas provisórias. Ele também teria aprovado a utilização do dinheiro no custeio de despesas da campanha presidencial de 2014. Dias Toffoli considerou que, ao receber a denúncia do Ministério Público Federal por corrupção passiva, o juízo do Paraná tentou burlar um entendimento do STF de que as doações eleitorais por meio de Caixa 2 constituem crime eleitoral de falsidade ideológica. O ministro do STF também estendeu a suspensão ao casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, também réus na ação. Investigação. Os crimes apurados envolvem a edição das medidas provisórias 470 e 472, MP da crise, beneficiando diretamente empresas do grupo Odebrecht, entre estas a Braskem, de acordo com o MPF. O objetivo da manobra, afirmam os procuradores, era permitir que a Braskem pagasse tributos federais de forma parcelada, com valor de multa reduzido. Segundo a investigação, o empresário Marcelo Odebrecht ofereceu propina aos ex-ministros com o objetivo de influenciá-los na edição das medidas provisórias. A denúncia tem como base provas fornecidas pelas empresas Odebrecht e Braskem, no contexto do cumprimento das condições previstas nos acordos de leniência firmados pelas empresas. Pagamentos. A propina para Mantega foi lançada na planilha da Odebrecht nomeada Planilha Italiano, na subconta pós-Itália, de acordo com a Força-Tarefa. Ainda conforme a denúncia, o dinheiro ilegal teve origem em ativos da Braskem, mantidos ilicitamente no exterior pelo setor de operações estruturadas. Por sua vez, os publicitários Mônica Santana e João Santana receberam 15 milhões e 150 mil reais a partir do setor de propinas mediante 26 entregas, em pagamentos que se deram tanto em espécie no Brasil quanto fora do território nacional, em contas mantidas em paraísos fiscais. Vice de Bolsonaro, General Mourão defende nova Constituição sem Constituinte. Candidato a vice de Jair Bolsonaro, PSL, o general Hamilton Mourão, PRTB, defendeu nesta quinta-feira, 13, que o país faça uma nova Constituição, mais enxuta e focada em princípios e valores imutáveis, mas não necessariamente por meio de uma Assembleia Constituinte. Para ele, o processo ideal envolveria uma comissão de notáveis, que depois submeteria o texto a um plebiscito, para aprovação popular. Essa é a minha visão, a minha opinião, disse, destacando que essa não é a proposta da candidatura, nem de Bolsonaro. Uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Mourão, que deu uma palestra a empresários em Curitiba, defendeu que a proposta não é antidemocrática, e disse que a atual Constituição deu início à crise pela qual passa o Brasil. Tudo virou matéria constitucional. A partir dela, surgiram inúmeras despesas. A conta está chegando, está caindo no nosso colo. Chegou o momento em que temos que tomar uma decisão a respeito, afirmou. Mourão, porém, reconheceu que a edição de uma nova Constituição é algo muito difícil de se conseguir nesse momento no Brasil. O general ainda rechaçou a possibilidade de intervenção militar no Brasil, e disse que a democracia precisa ser afirmada como um valor fundamental do nosso país. Por pior que seja esse sistema, ele ainda é o melhor de todos, declarou. Bolsonaro. Mourão afirmou ainda que Bolsonaro é insubstituível e que não pretende assumir a cabeça de chapa da candidatura. Não vou substituir. Temos plena certeza de que ele estará em condições de liderar esse processo, declarou. Ele é o homem das massas, o grande agitador. É ele que as pessoas vão eleger. Ninguém vai me eleger.
Eu sou um apêndice. Mourão admitiu que a ausência de Bolsonaro nas ruas nesse momento da eleição prejudica a candidatura, mas afirmou que o político estará bem dentro de 3 semanas e que ele é um líder para o país. Ele é destemido e conhece o que tem que ser feito, disse. Venezuelanos. O general defendeu que o Brasil acolhe os venezuelanos que atravessam a fronteira, fugidos da crise política e econômica do regime do ditador Nicolás Maduro. Ele chamou o movimento migratório de uma diáspora, um êxodo dos nossos irmãos. Nós temos que acolhê-los. Essa é a realidade, disse. O general fez críticas ao regime de Chávez, que disse ter se aproveitado de uma infiltração nas Forças Armadas para tomar o poder, e afirmou que o Brasil jamais será uma Venezuela. Por uma razão muito simples. As nossas Forças Armadas não serão cooptadas, afirmou, para os aplausos da plateia de aproximadamente 500 pessoas que o ouviam em Curitiba, no Instituto de Engenharia do Paraná.